Eu comecei minha vida como crítico de música também, sim, e jazz, a música clássica. A música, né, aquilo que a gente chama de música, sempre foi também uma inspiração muito grande. Né? Agora, eu acho interessante isso. O que você está falando é como o poeta fala, como o escritor fala, o romancista fala. Né? É da mesma maneira, né? E eu acho que a questão da busca de um estilo no jornalismo hoje está muito confundido, talvez, ou está fundido com a questão da autoria literária. Né? Não sei se vocês concordam comigo. E isso é um pouco perigoso, eu acho, no sentido de que hoje a gente vive um outro mundo. O mundo da hiperconectividade, da hipercomunicação, da internet, das redes sociais, desses novos meios de comunicação que tornaram, na verdade, cada um de nós, transformaram cada um de nós em uma voz que se faz ouvir ou que se quer fazer ouvir. Né? E o que acontece hoje é que tanta notícia comentada ou tanta crítica, mini críticas, né, nanocríticas, né, pelo Twitter, até eu faço nanocrítica, né, devo confessar que eu gosto de fazer nanocríticas, mas que de alguma maneira isso causa uma certa confusão, A gente está vivendo uma nuvem de confusões hoje. Inclusive no sentido jornalístico do termo. Já não se sabe, já se perderam muitos parâmetros do que é o jornalismo e do que é o autor do jornalismo. Né? Esse destruir que ele falou é um destruir, na verdade, temperado de conhecimento. Né? Já dizia o Karl Kraus, o crítico que é um pai para todos nós que gostamos de cultura, Karl Kraus, o vienense, ele dizia: eu esculpo meu inimigo com a lâmina da minha pena. Né? Ele fazia isso com gana, com prazer. Né? Mas, assim, o jornalista, disse o Marcon, é um ser em extinção. Né? Eu acho que sim, eu acho que o jornalista é um ser... a gente vive hoje, no mundo todo, não é só no Brasil, a extinção de um tipo de profissional, de um tipo de aventureiro da palavra que fez história no jornalismo literário do século XIX, que fez história no jornalismo militante do final do século XVIII, né? Fez história com o New Journalism americano e com o novo jornalismo também brasileiro, faz grandes reportagens, Marcum é um deles, né? Que fizeram isso. Mas que hoje isso está se perdendo muito. Acho que hoje o jornalista precisa se reinventar, ou o que se chamou de jornalismo precisa se reinventar. Né? Os aventureiros estão se retirando de cena, o jornalista está se retirando de cena. E o que é possível fazer hoje, numa profissão que sempre foi uma profissão complicada? Não vamos nos enganar, sempre brigamos com os chefes, né? E esse sempre foi um grande prazer. Brigar. Quanto mais a gente briga com o chefe, mais a gente se sente autor. Né? Mas existem critérios que a gente precisa ainda manter. Precisa ter um pouco de... Eu acredito que existam parâmetros ainda para o jornalismo e que isso diferencia a voz do jornalista da voz do escritor, do poeta e da voz do povo, da voz dos tuiteiros aí, todos nós aqui. Quem não é tuiteiro aqui, né? Levante a mão aí. Não, eu acredito que todos tenham voz hoje na internet. Eu li outro dia uma coisa interessante no New York Times Review of Books sobre o fato de hoje em dia os escritores cada vez mais escrevem, fazem livros sobre lugares que eles não conhecem. Né? É uma coisa interessante, porque para nós, os jornalistas tradicionais, eu tenho 30 anos de carreira, eu aprendi o contrário, que eu tinha que sair à rua e fazer uma reportagem na rua, conhecendo o lugar. Hoje não só escritores como jornalistas fazem isso.
Né? Eu tenho um amigo que cobriu a Flip, por exemplo, de casa. Né? Ele cobriu a Flip de casa e ninguém notou que ele tinha coberto a Flip de casa. E não fez a menor diferença, porque, na verdade, o que ele fazia ali, ele tweetava e tal, ele fazia uns comentários no blog, não fazia muita diferença ele estar lá na Flip ou não estar na Flip, porque aquilo que interessa ali na internet, que é a informação rápida, ele colhia ali na hora. Você pode assistir online hoje todos esses tipos de eventos literários, então você não precisa estar lá. Né? Conheço uma pessoa que fez uma grande reportagem sobre uma cidade do Canadá, né? Sobre Toronto, sem nunca ter ido lá. E hoje ela responde, essa pessoa é consultada sobre a cidade e ela responde. Então, assim, a territorialidade que tinha o jornalismo se perdeu. Eu não acho ilegítimo. Vocês acham ilegítimo fazer isso? Eu acho que se você diz que você está fazendo isso, eu acho ilegítimo. Se me pedirem uma reportagem sobre a China e eu puder dizer que eu fiz essa reportagem pelo Google View, eu acho legítimo. O problema é não citar a fonte. O problema do jornalismo atual, do que aquilo que as pessoas acham que estão fazendo, que é o jornalismo do blog, ou do Twitter, ou qualquer coisa desse tipo, é o fato de não ter critério, de fazer as coisas sem o mínimo rigor. Né? É preciso ter rigor. Eu acho que alguns pré-requisitos ainda têm que ser mantidos. Em primeiro lugar, o fato. A notícia. A notícia é a elaboração do fato. O fato hoje, pelas redes sociais, quase ganha um aspecto de ficção. O fato hoje, ele circula ali como se fosse ele se reproduz ali, você não sabe de onde vem, não sabe para onde vai isso, para onde vai a interpretação disso. O jornalista precisa ele ainda tem essa função. O jornalista tem a função de puxar o internauta para o chão e dizer: a realidade é essa aqui. Esta é a realidade, estes são os fatos, estas são as fontes, e é esta a maneira que eu vou escolher para contar esse fato, porque o que importa para um bom jornalista, e a gente tenta fazer isso em época, né, na revista Época a gente está no momento de elaborar essa questão da autoralidade na prática, né, de praticar isso muito mais do que antes. A autoralidade, que é a palavra da moda para autoria. Né? Na verdade, a autoralidade é uma palavra, um monstro de palavra. Né? Autoria, para desenvolver autoria, autores. Né? Autoralidade. Autoralidade tem cara de Twitter. Né? Mas a ideia é essa, a ideia é desenvolver isso de uma forma, não só, vamos dizer, literária, mas de uma forma jornalística, porque o jornalismo ainda é importante. Os meios tradicionais do jornalismo ainda são importantes. Eu não digo que hoje é impossível você separar, por exemplo, a Época. A Época é uma revista, mas não é só uma revista. A revista é um produto de época, que tem seu site, tem seus blogs, tem seus twitters, esse conjunto de instrumentos de notícia, de lidar com a notícia, é que são importantes num veículo. Né? E esse veículo, no caso de época, tem que seguir alguns critérios básicos. Né? O autor pode usar de todos. Eu acho que assim, o autor tem que ter vários instrumentos de trabalho. Ele não pode ficar só numa voz de opinião. O opinionismo hoje na internet é uma praga. Né? Ninguém mais aguenta ouvir as opiniões dos outros. Né? E eu não sei se vocês gostam disso, mas eu acho divertido, mas eu acho que, de certa maneira, esse opinionismo leva a uma saturação da informação e leva também a uma não escolha das coisas. Né? Então, por exemplo, hoje a gente se baseia no quê? Para fazer uma pauta hoje, vamos dizer, na internet. A gente se baseia nos trend topics do Twitter ou nos assuntos principais das redes sociais, né? Principalmente do Facebook. É como se aquilo fosse a verdade. Não é. Sempre